Classifique os seus relacionamentos com as 5 letras A, B, C, D e E. E os seus amigos, você põe no A. A de amigo, B de bom contato, C de conhecido, D, desejo conhecer e expectativa de conhecer. Você vai olhar e falar assim, esse negócio de software para logística é bom para quem? Pro meu amigo, vou ligar para ele. Quando acabar esses amigos, vai para os bons contatos. Depois você vai para os conhecidos. A melhor ligação que eu recebo até hoje é aquela em que eu fui conhecer uma pessoa e ela anotou o meu telefone nos contatos dela. Olá, amigos seguidores do Estúdio para o Seu Conhecimento, Estúdio PSC, nosso podcast, hoje com o convidado aqui fera, amigo Robson Munhoz, conselheiro de empresas, empreendedor, empresário, mais de 35 anos aí no ramo de tecnologia, com muita história para contar para a gente, com muito aprendizado para o seu conhecimento hoje, e eu já começo aqui esse bate-papo antes de ir mais detalhes, em mais... a gente falar aqui em ruptura, estoque, em tecnologia, empreendedorismo, startup, conselho. Eu já vou começar aqui com a pergunta aqui para a gente instigar aqui o público. Sei que o Robson foi de vendedor de bananas a vendedor de empresas. Veja só, que jornada, meu amigo, fantástica, né? E antes da gente contar essa história toda, eu queria saber qual a conexão que tem de vender banana e fazer um negócio de empresa e vender produto, vender software, tecnologia. Qual a conexão que tem aí entre esses mundos aí de vendas? Pô, que legal. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, que delícia estar falando com você, que delícia estar aqui na MyTracking e que gostoso, que privilégio participar desse podcast. É muito curioso essa história de vendedor de banana a vendedor de empresa, né? A gente muitas vezes, quando moleque, não sabe que vida e que rumo a gente vai ter, né? E eu acho que a vida ela vai sendo moldada através de muitas oportunidades. Mas quando a gente começa vendendo banana, que é o meu caso, eu muito pequeno, muito garoto, sempre querendo trabalhar, porque vivi num lar onde meus pais trabalhavam e a gente, enquanto criança, tinha que estudar. Mas todo mundo em casa trabalhava, então eu achava que era aquele o caminho natural, eu queria trabalhar. Eu queria mais trabalhar do que estudar, tá, Moreira? E aí meu pai falava, não, você tem que primeiro estudar, depois você trabalha. Porque você tem que, para crescer na vida, você vai ter que estudar. E eu falava, poxa, mas eu não estou vendo meus pais estudarem, eu estou vendo meus pais trabalharem. Quero trabalhar. E aí, muito moleque, curioso assim, eu morava numa rua que tinha lá um casal que vendia banana na feira e eu fui lá, não me aguentei, fui lá pedir emprego para eles e falei, eu quero te ajudar, posso ser ajudante aí na sua barraca de banana? E aí, vem ser ajudante aqui. E muito criança, você aprende pela observação, né? As palavras inspiram, mas os exemplos arrastam. E o meu exemplo era ver adultos vendendo alguma coisa, no caso, banana. E aí eu gostava daquilo. Eu acho que eu imitava muito aquilo acontecer e fazia a venda da banana e fui a vida inteira. Depois a vida me levou para ser vendedor de muitas coisas, né? Mas acho que a principal coisa que eu vendi na vida foi tecnologia. Então eu passei a minha vida, você comentou, 35 anos, são 35 anos vendendo tecnologia, vendendo algo até intangível. A banana é fácil, você vê a banana, eu quero meia dúzia, uma dúzia, mas eu passei a vender serviços e vender tecnologia e cheguei aqui até, né, a minha jornada, chega até vender a minha própria empresa e vender a empresa de outros. Então, gostei da entrada de banana a empresas. Bom demais, meu amigo. E essa história que a gente vai contar aqui, porque a história do empreendedor, a história do conselheiro, né, e de como constrói isso tudo. Também vamos falar um pouco tecnicamente aqui de alguns assuntos aqui que chegaram ali na Bis Company, não é isso? Isso aí. Mas antes de tudo, para a gente não ir muito ultrapassar aqui a travessão, eu queria saber antes de ser vendedor. Porque a gente estava conversando aqui há pouco tempo, né, que essas decisões de criança, de adolescente, da vida, todas são formadas por uma base de nós, pessoas, empreendedores, profissionais, né, do que a gente vai seguir na nossa vida é formado por uma base, né?
Aí eu queria saber um pouco dessa sua base. Qual foi a base do Robson, né? Eu sei, já escutei um pouco de sua história de uma forma possível, mas eu queria saber de você. Como é que é essa base familiar? Quem foi o Robson? O cara era um molecão de rua, jogava bola, não jogava? Sim. Né? É importante a gente contar isso. Eu acho que cada pessoa é formada por esses pequenos... Perfeito. Esses pequenos, né? Esses pequenos pontos na nossa vida que a gente passou, né? Como foi a vida aí de infância? Você é daqui de São Paulo? Nascido e criado em São Paulo, bairro da Zona Leste, nasci ali na Vila Formosa. Nasci numa família muito simples, mas muito digna, muito honesta. Sou e fui, né, de alguma forma, aí, filho único a vida inteira. Meus pais só tiveram a mim, então isso talvez me fez aprender muitas coisas, né? Mas eu sempre aprendi com os meus pais, mesmo na simplicidade, como ter uma vida digna, uma vida honesta. Então, a minha vida era brincando na rua, né? Meus pais trabalhavam, eu fui criado pelos meus avós, que já com idade tomavam conta de mim, e eu era um molecão ali que queria jogar bola na rua, brincar na rua. Outro dia até fiz um comentário numa reunião que eu brinquei com o tatuzinho bola. Né? Muita gente não sabe o que é um tatuzinho bola. Você não sabe o que é um tatuzinho bola? Tatuzinho bola. Se você vai brincar muito na terra, existia uma espécie de um tatuzinho que é talvez um pouco maior do que um caroço, uma semente de feijão. E quando você vai se movimentar e vai pegar ele vira uma bolinha. Ele se fecha para se proteger, né? Quase que uma centopeiazinha ali, cheia de pezinhos. Eu brinquei com tatu-bola. Eu fui talvez a geração que brincou com bolinha de gude na rua, né? Talvez muita gente que vai nos ouvir não sabe o que é uma bolinha de gude. Briguei com bolinha de gude, empinei pipa, joguei bola. Na rua onde eu morava tinha uma quadra de futebol. Era louco para jogar ali. Sempre joguei muito mal. Então, você sabe que muitas vezes quem joga mal vai pro gol, né? Quando você é moleque. Ou leva a bola. Ou leva a bola, você é o dono da bola. Alguém deixa de jogar. Ou vai pro gol. Ou vai pro gol, que é falta o goleiro. Chama lá o Moreira e o Robson, um pro lado, outro pro outro. Exato. E eu fui goleiro. Eu era o goleiro porque eu jogava mal na linha. Mas que delícia, né? Então vivi minha infância toda num bairro, né? Então paulistano, morando na capital e vivendo num bairro de casas, bem tradicional, com aquela molecada na rua, aquela meninada na rua, um clima muito gostoso. Uma família muito simples, como eu disse, meus pais... Quando eu tenho uma noção de mundo, já vejo os meus pais trabalhando. Então, o meu exemplo eu tinha que me divertir, tinha que trabalhar. Não era um garoto que gostava muito de estudar. Não vim de uma família que teve como base estudo e educação. Mas eu aprendi, meu pai dizia que sem estudo eu não seria nada e não seria ninguém. Então, apesar de ele não ter conseguido estudar, ele fazia muito esforço e me proporcionou... não só em discurso, mas em motivação, que eu buscasse estudar. E aí, obviamente, eu acho que eu fazia muito para agradar ele. E na escola eu gostava mais do lanche do que do estudo. Eu queria mesmo ir para a quadra jogar bola com a molecada. Então esse é o meu nascimento. Como filho único, obviamente eu fazia amizades na rua, né? Não tinha outros garotos da mesma idade ou muito próximo como irmão. Então eu tinha os amigos que eram os vizinhos, eles eram os meus irmãos, eles eram a minha família, é ali que eu me encontrava e brincava muito. E aí começa a geração do cara, dessa questão do network. Eu sei que você é um cara muito forte, network. Network é de fazer amizade, é de apertar a mão das pessoas, de visitar pessoas, o vendedor tem que fazer network. Sim. O vendedor faz negociações. Sim. Essa base da rua ajuda nisso? A base da rua, do moleque de rua, ela ajuda completamente. Eu acho que a primeira escola foi a rua. Foi a escola de vou fazer amigos, né? Porque eu tinha uma opção de ficar em casa sozinho, vendo desenho quando o desenho passava, porque hoje você tem um streaming de vídeo que você põe o desenho que você quer na hora que você quer.
Naquela época, não. Naquela época tinha lá o Pica-Pau passando num intervalo entre um filme e um telejornal, alguma coisa assim. Então, era aquilo dentro de casa, que eu não gostava, eu gostava de brincar ou fazer amigos na rua. Então, eu era o cara que, se eu fosse pro meu vizinho da direita e ele não tivesse, eu ia pro vizinho da esquerda, ia pro vizinho da frente. Bora jogar bola. Bora brincar. Não tinha smartphone, não tinha telefone. O que tinha era mal e dificilmente uma TV que talvez pegasse meia dúzia de canais. Então essa era a diversão. Na época, eu lembro que um amigo meu de frente tinha um videogame chamado Atari. Quem, né, na nossa geração não viveu o Atari? E, cara, eu queria muito que ele me chamasse para jogar aquilo, porque aquilo era o mais eletrônico que eu podia imaginar. Colocava o nome e tudo, tinha o jogo, né? Colocava lá. Tinha o River Raid, o Pac-Man, né? Robson. Então, ali eu acho que, sem querer, eu começava a estabelecer conexões. Essas conexões, eu sempre fui muito tímido, né? Hoje, quem me conhece fala, não, ele não é tímido. Mas eu procurei vencer a timidez. Como um bom filho único, eu era bastante cuidado quando meus pais estavam presentes, mas eu era muito, muito tímido e eu fui tentando vencer aquela timidez na vida e também na observação, entendendo como é que as pessoas faziam, né? E aí, dizem que vendas, né, que é a sua pergunta, como é que é essa correlação, é uma coisa quase nativa, né, nato. Né? Então, muita gente fala que ele é um vendedor nato. Eu acho que você desenvolve vendas. Né? Eu acho que não é um negócio que... Ele pode nascer, você pode ter a habilidade, mas você tem que quebrar essa barreira dessa introspecção, dessa timidez... E, obviamente, falar o que você pensa sem muito medo de ser feliz. E aí eu fui um garoto que eu gostava de pessoas. Então, eu acho que essa também é uma das essências importantes na vida de um vendedor. Né? Saber fazer o relacionamento e, obviamente, gostar das pessoas. Porque se você não se interessa genuinamente pela pessoa, você fica sendo um profissional, um vendedor muito raso. E aí a minha jornada, né, daqui a pouco a gente vai falar aqui mais do fim, mas nós estamos falando do começo, ela começa dessa forma. Seus pais eram vendedores? Olha, o meu pai, ele trabalhou em uma loja que vendia doces, bombonières, chocolates. Curiosa essa pergunta, acho que nunca ninguém me fez uma pergunta, né, da profissão do meu pai. Depois ele ajudou trabalhando numa banca de jornal, é uma função de vendas. E depois ele fez concurso público e virou servidor público, trabalhando na Secretaria da Educação. Mas muito novo, você me fez ter uma memória aqui muito infantil, de ele sempre vindo com algum presente, alguma coisa, assim, que ele trazia possivelmente da loja, que ele trabalhou e comprava. Mas sim, minhas 3 visões do meu pai trabalhando foram 2 no comércio, numa loja ali de doces, confeitaria, possivelmente. Eu muito menino, muito pequeno ainda, muito garoto. E depois numa banca de jornal, que eu adorava ir com ele ali, né? Mas, e talvez o terceiro módulo dessa minha visão aqui agora é ele, um funcionário público. E minha mãe não, minha mãe já tinha feito um concurso e foi funcionária pública também, assim, a vida toda funcionária pública. Legal. Às vezes eu faço essa relação muito do meu pai é vendedor também, e até hoje é vendedor, né? Meu pai tem 62 anos, 63 anos. E eu sempre conheci meu pai vendedor. Sim. Até que eu aprendi a dirigir, moleque, né? Antigamente a gente podia, né? Dava pra aprender a dirigir. Mas no interior, no sítio, tá? No sítio, na zona rural e tal. E aí papai botava a pasta assim, sabe a pasta de vendedor, né? Antigamente o vendedor andava com a pasta de couro, né? Sim. Aí papai botava a pasta, eu estava em cima da pasta e eu dirigia o Fusca que ele tinha. Eu aprendi a dirigir com meu pai e ele me levava nas férias, eu ia com ele vender e eu via todo aquele processo, né? Tirava pedido e fazia pedido e tal. E daqui a pouco nós vamos chegar nos pedidos, né? Que ele fazia o pedido lá na mão, no mercadinho, era varejo e tal, né? E tirava o pedido na mão, fazia o bloquinho de carbono, mandava uma call, mandava para cantinho não. Teve uma época que tinha fax, depois mandava no fax. Mas eu acompanhei muito meu pai e acho que eu peguei. Você vai pegando, né,
de forma indireta, o que o seu pai faz um pouco, né? Ou alguém da família, tem empreendedor, tem gente que vai fazendo uma coisa. Você falou alguma coisa, tem alguém que vendia flores. Sim. Quem era que vendia flores? Meu avô, pai do meu pai. Então, E aí tem uma conexão, né? Como é que meu pai vira vendedor? Meu avô, ele tinha uma banca, não era uma loja física, era uma banca mesmo, um espaço muito pequenininho ali de vender flor e vela, porque a gente morava na Vila Formosa, tem um dos maiores cemitérios talvez da América Latina, né? Possivelmente um dos maiores do mundo, que é o cemitério da Vila Formosa. A gente morava muito perto. E aí eu também tenho a figura do meu avô paterno como um comerciante. Não sei se ele vendia outras coisas, mas eu me lembro muito pequeno eu voltando da escola e ficando do lado dele ali com flores e velas por causa do cemitério, né? E ele me estimulando. Entrega esse troco para aquela moça quer um maço de velas, ou aquela flor entrega ali. Então, está me fazendo pensar coisas aqui da minha infância, muito infância. já vai conectando, né? Porque você vai e fica com aquela memória, né? Fica. A memória do negócio, né? Fica. Lá na Paraíba chama do rolo, né? Os caras começam... Tem os moleques do rolo. Lá na escola tinha um moleque do rolo que levava sanduíche para trocar pelo... Atrás a maçã, que eu troco por um todinho. Sempre tem alguém que é mais negociador do que o outro, né? Mas com certeza vai... Eu lembro de um amigo meu que o pai dele era bancário. E aí ele era o cara que mais negociava na escola, cara, moleque. E negociava e era o cara... Era o moleque do rolo. Aí trocava uma caneta por uma lapiseira, um negócio. Ele vivia querendo... De vez em quando levava umas brigas em casa, porque trocava alguma coisa que não podia, né? Com esse moleque, com os outros. Então tem sempre alguém que vai pegando isso dos pais, né? Vai pegando aqui o negócio do banco, eu queria conectar aqui agora com a trajetória aí depois do Robson aí já indo para... Porque eu quero chegar lá hoje no conselho, que você, inclusive, nosso conselheiro aqui, com muito orgulho, é um prazer enorme ter você aqui com a gente, né? A gente aprende muito. Mas antes de chegar nessa parte, eu queria conectar ali essa trajetória de profissional, até quando você chegou ali a fazer o negócio ali da Bisco, eu acho que foi um super marco, né? Aí eu conecto aqui com um vendedor de empresa, né? Vendeu a empresa, fez um super negócio. Como é que foi essa jornada, Robson? Eu sempre fui vendedor, né? Eu acho que se você falar assim, o que você faz? Acho que eu vendo, né? Vendo sonhos, vendo ideias, vendo projetos. Para sair dessa fase muito criança, eu me lembrei ainda ali o caso da Florivela, mas eu também me lembrei que as pessoas que iam visitar ali, fazer as visitas no cemitério, elas estacionavam os carros e os meus amiguinhos, aqueles que eu jogava bola e brincava, eles falavam para a pessoa se podia olhar o carro. Aí eu falei, mais um negócio aí já. Mais um negócio surgindo. E eles saíam, Moreira, com um bolinho de dinheiro da época, que eu falava, uau, como é que esse menino conseguiu esse dinheiro? E, por observação, eu via que ele vendia um serviço que era, posso olhar o carro do senhor? E eu falava, rapaz, como é mágico. Quer dizer que a pessoa para o carro, eu vou lá e ofereço, eu posso cuidar, e eu fico ali do lado olhando, e quando ele volta, ele dá um dinheirinho, gostei desse negócio. Então, acho que por observação... eu sempre fui muito curioso e fui observando, né? Entendendo como o mundo funciona e aprendendo com as pessoas o que fazer. É lógico que essa profissão vendedor de Florivela da barraquinha do vô ou da banana, né, da vizinha, ou até mesmo inaugurando a profissão de flanelinha, né, que já devia ter sido inventado antes de mim e eu só também exerci. Meu pai um dia falou, olha, você precisa ter registro em carteira. Eu falei, uau, o que é isso? Não, existe a aposentadoria, que se você conseguir contribuir por muito tempo, você vai se aposentar e um dia você não faz nada e o INSS, que nem se chamava isso, né? Era outro nome, era Instituto de Previdência Social, INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, vai te pagar e você vai poder se aposentar e não fazer nada. Uau! Mas você tem que começar novo. Então, o meu registro de carteira começa aos 14 anos. Hoje em dia não pode mais. Pode registrar. Menor aprendiz, no máximo. E menor 15, aprendiz, 16 ou algo nesse sentido. 14 impossível, então eu tenho registro desde os meus 14 anos. E eu fui trabalhar
no Banco Real, né, como office boy. Meu pai e minha mãe tinham um amigo lá que trabalhava no banco e me indicou. E o banco precisava de um office boy, eu fui trabalhar de office boy e que gostoso que era. Trabalhar de office boy. Meu primeiro emprego registrado. Seu primeiro emprego, como disse um amigo que passou aqui também, foi na logística, né? É verdade? Office boy. Eu fazia logística. Eu né, entregava. Isso. Você fazia o que a Log faz hoje, a Uber faz hoje. Só que naquela época era office boy. Começou com a logística. Não tinha pensado nisso. Eu era o começo do Uber. Começo do Uber. Só que eu andava de ônibus. Sim. Né? E metrô. Eles andam de moto, carro e tal, mas é isso. Aí comecei no banco com 14 anos, fiquei 2 anos de office boy numa agência do banco. E que delícia que era, né? Trabalhar, me sentir importante, trabalhar no banco. E no banco eu tive, através da curiosidade e de conseguir lidar com pessoas, eu fui rapidamente promovido e passei por cargos no banco, atendimento a clientes, fui caixa. Né? Você ia lá pagar a conta, eu autenticava a conta, fui escriturário caixa. Depois o banco abriu vagas para o que ele chamava de cargo de confiança, eu passei, fui tesoureiro do banco, trabalhei em tesouraria e cheguei finalmente no Banco Real na área que se chamava gerência de automação de produtos. Uau! Que danado é isso? Como chamava na Paraíba? E era a área que tinha a missão de eletronizar o banco. Era a área que tinha a missão de tirar o cliente da agência, levando o trabalho para a agência e construindo o que hoje é natural, que é o home banking, ou são os serviços eletrônicos. Então, talvez eu tenha sido um dos precursores desse movimento. E existia uma área de engenharia de software do banco que construía o que hoje a gente chama de produtos e que esses produtos iam ser usados pelos clientes. Então, o home bank, por exemplo, o cliente querer saber o saldo sem ir numa agência. Ele acessar um terminal via modem. Vamos voltar no tempo para quem está nos ouvindo entender. Não existia internet. Nós estamos falando de 88, 92. Assim... A internet comercial não existia. Existia uma linha de escada. Uma conexão direta. Uma conexão. Como se fosse uma intranet, só que fechada. Né? Era um software que você colocava num computador. Nós estamos vindo então da reserva de mercado. Esse computador era feito pela Itautec, né, que era uma empresa brasileira de construção de computadores. Então aquele computador era colocado na empresa e tinha um modem. Muita gente não sabe o que é um modem. Tinha um modem Elebra, bonito. Era um equipamento grande, robusto, que eu ligava aquele equipamento na linha telefônica. Então a empresa precisava ter uma linha telefônica. Dedicada para aquilo ali? Ela usava para outras finalidades, para atendimento. A empresa lá podia usar para várias coisas. Mas quando ela queria discar um número, que era um número que chamava o computador central do banco, ela tinha que usar aquela linha telefônica, aquela linha ia ficar ocupada. E ali ela emulava, como se fosse um terminal, um data entry, um software aparecia na frente dela e ela tinha que digitar ali um borderô, um boleto de cobrança. Ela digitava os números e aquilo já estava no sistema do banco. E eu era, então, depois de ter passado pela agência, eu fui trabalhar nessa área e eu era um evangelista. Eu era a pessoa que ia nos maiores clientes do banco dizer que eles não precisavam mais produzir papel e mandar papel na agência do banco. Eles poderiam fazer na casa deles. E o banco iria disponibilizar um computador, com um modem, e tem ali um programa de computador que você, como empresa, podia mandar o seu borderô de cobrança eletrônico agora. E eu tinha que convencer essas empresas a usar desse sistema. E fiz. Fiz isso por 2 anos, finalzinho ali, 88 até 93, eu trabalhei no banco. Depois eu fui trabalhar numa empresa chamada Interchange, que fazia a conexão entre esses computadores agora. Porque o banco usava uma linha de escada, mas surge uma empresa, uma van, que faz essa conexão de forma maciça para muitos clientes e muitos bancos. Aí eu fui trabalhar na Interchange, eletronizando empresas. Então, o meu papel era digitalizar o Brasil.
Eu vou colocar softwares nas companhias e elas vão se comunicar agora. Elas vão trocar documentos entre elas, ainda no modem. Ainda no discadinho lá. Exato. 98 antes ali, né? Antes do bug do milênio. Aí começa o que a gente começa. Teve desafio lá do bug do milênio? Teve desafio do bug do milênio. Vai virar, tal, vai virar. Vai voltar pra história, zerar tudo. A gente usava 98, o ano, que ano que é? 99 e depois do 99? Era o ano 2000. Vai ficar 00? E aí, os computadores? Vamos ter que trabalhar com 4 casas e não mais com 2, né? A gente trabalhava com um ano de 2 casas, virou 4. Imagina aí, você que nasceu em 2000, né? Os caras que tem noção de que tinha isso, bug do milênio. O mundo ia acabar. Vai virar de 90, vai tudo acabar, os computadores vão bugar. Vão zerar. Imagina aí. E aí, abrimos os campos nos layouts, virou 2000 e não aconteceu nada, deu tudo certo. E aí começa a internet com uso comercial. Então, a internet veio mudando muitas coisas, essas histórias de comunicação e tal. E aí eu trabalhei de 93 a 2003 para a Interchange, era uma empresa ali que o Banco Real era um dos sócios, o Citibank tinha fundado a companhia e o Unibanco. Hoje esses bancos não têm mais esses nomes, o Unibanco virou Itaú, Real foi vendido para o ABN Emerald Bank, hoje seria o Santander. E o Citi também virou Itaú, né? No final era Citi, só Citi. E ali eu tinha um trabalho de evangelizar as companhias. A gente trabalhava por ser banco com duplicata, como eu te falei, mas a partir de 96 em diante, a Interchange começa a entender que a gente poderia trocar outro tipo de documento, o pedido. Você falou do seu pai. Meu pai lá, na mão. Meu pai hoje usa app, tá? App, tá. Então, e ele passou, antes do app... Ele usou Palm, tá? Ele tá mais, eu tô uns 20 anos na empresa. Palm, usou Palm. Ele tirou o pedido na mão, passando no fax. Depois. Que legal. E olha, que eu fui acompanhando essa trajetória, né? Essa evolução. Essa evolução, né? Eu fui acompanhando essa evolução, né? Vendo meu pai passar o fax. Vendo meu pai ir lá na empresa uma vez por semana, lá em Natal, uma empresa de Natal, chamada Pau d'Arco. Empresa distribuidora grande. Ele saía de Campinas para Natal para passar os pedidos, porque não passava, ou ligava, né? Tinha BIP, também Pager, né? Aquele negócio todo. Aí depois ele foi para algumas empresas que já tinha Pai, em 2000 e pouco tinha Palm, tinha um Palmzinho, que era um computador, tinha um teclado, tal, da Macro, tinha um HP. Sim. Também todo, né? E aí eu fui acompanhando essa evolução toda. E hoje meu pai tem 60 e poucos anos, é vendedor e está no app, no Android. De vez em quando liga para mim para tirar umas dúvidas, eu tiro, eu tento ajudar de longe, mas a empresa dá todo o suporte a ele passou por todas essas etapas. Imagina aí. Imagina aí. E aí bom, meu papel era eletrolizar e convencer as companhias, aí vem o pedido, aí nós começamos a trabalhar com o varejo. Né, varejo e indústria, um pedido que sai de um supermercado, chegar eletronicamente até o ERP de uma indústria. Uau! Mas o vendedor então vai acabar? Não, o vendedor existe até hoje. Só que aquela burocracia desse pedido que antes, né, ou o seu pai podia fazer num papel carbono, sim, aquilo ia sair do papel para ir para um sistema ser digitado. Sim. E a gente entendia que aquilo já podia ser digitado. E aí o meu papel era convencer os fornecedores dos supermercados que eles poderiam receber o pedido eletrônico, já estaria digitado, poderia ser faturado, e essa conexão pode ser agora automatizada. 2003, a Interchange ela faz ali um programa de um turnaround grande, e eu sou desligado junto com outros amigos, e a gente então, nós estamos falando 2002, 2003, pós-bug do milênio, o mundo sobreviveu. Todo mundo viu. Mas vem a bolha da internet. A internet inflacionada, a internet a mudar o mundo, estoura a bolha. E empresas que então mexiam com softwares e internet, que valiam milhões nas bolsas americanas, elas estouram, né? A bolha. E ali afetou a gente aqui no Brasil, a gente é desligado, e eu me reúno com os amigos, colegas de trabalho, e a gente constrói a BIS Company, que tinha um objetivo de colocar inteligência nesse dado trafegado. Então, o pedido ele saía do varejo para ir para a indústria, e a gente percebeu o seguinte: poxa, eu estou vendendo uma infraestrutura como era uma linha telefônica.
Será, Moreira, que não tem conteúdo de valor passando dentro desse pedido? Um exemplo, tá? Será que a quantidade de pedido é suficiente para o período? Será que o varejo não está pedindo menos do que ele precisa para a demanda que ele vai ter? Vamos aplicar a estatística, abrir esse conteúdo e agora colocar à disposição das duas partes informações numa tela, num relatório, para saber quanto vendeu, quanto vai vender. E a gente então começou a aplicar a inteligência ao dado, a beneficiar o dado, né? Em vez de eu plantar batata e vender batata, eu planto batata e vendo Ruffles, né? Eu vou beneficiar a batata. Em vários tamanhos diferentes. E aí a gente começou em 2003, eu com mais alguns sócios, a gente começou o que a gente chamou de Bis Company, e a empresa então começou a visitar as grandes indústrias e os grandes varejos, né? Começamos pela Shell, história curta e rápida, né? A Shell tinha ali numa loja dela uma necessidade de ter o capital de giro adequado para o tamanho de operação que ela tinha, então ela tinha que saber o quanto ela comprava da indústria ou do distribuidor para nem sobrar e nem faltar, e a gente aplicou ali estatística 1, um negócio super básico. Eu tinha um sócio que foi meu sócio na Bis Company, o Flávio, genial, né? O Flávio genial nessa construção, tinha muita experiência nessa história de estatística, aplicou estatística ao dado e a gente conseguiu produzir material e relatórios ali que recomendavam a compra de produtos. Compro mais disso, menos daquilo. A gente reduziu bastante a necessidade de capital de giro de uma das lojas da Shell. Aquilo se espalhou, a gente viu que aquilo era bom, a gente começou em empresas maiores, começamos aí numa Nestlé, numa Barilla, numa Vigor, e do outro lado um Pão de Açúcar, um Carrefour, e esse negócio ele se tornou exponencial. Em 10 anos a companhia tinha mais do que tentuplicado de tamanho. A gente crescia no começo da companhia 1000% ao ano, depois a companhia ficou bons anos crescendo 100% ao ano. Startup. Comecinho ali. Aprendi o que era startup com 5 anos de companhia, porque depois veio o nome. Não tinha, né? Venture Capital existiu agora. Como é que Anjo. Como é que era? Estou montando, eu sou empresário. É um negócio. Eu não tinha esse conceito. Sou empresário, tenho uma empresa, abri uma empresa, depois veio o nome startup, Capital Anjo, né? Anjo deve ter sido meu pai que me ajudou. Quem que era o Anjo? Não tinha Anjo. E ali com sócios geniais, né? Caras que me completavam. Acho que esse é uma parte interessante dessa história, porque eu volto à minha vida de vendedor. Eu era vendedor, eu vendia ideias. Eu vendia a ideia de digitalizar o Brasil e o mundo. Eu vendia a ideia de aquele dado só trafegado tinha mais valor com conteúdo aberto. Mas eu nunca programei uma linha de software. Mas eu me reuni com pessoas que faziam. E eu sabia vender a ideia. Então eu vendia a ideia, enquanto os meus sócios trabalhavam em desenvolvimento de software e produzindo materiais cada vez mais ricos, eu era a pessoa que ia ao mercado convencer o cliente que se ele fizesse uma assinatura comigo, ele teria aquele serviço todo dia no computador dele. Passaram-se 10 anos, a gente recebeu 21 propostas de aquisição, a gente não tinha um interesse em vender a companhia, e aí vem a história do M&A, né? O que é o M&A, né? O Merger and Acquisitions. O que é isso, né? Merger and Acquisitions, que coisa linda. Bonito, né? Cara, vendi a empresa, comprei a empresa, de fato. E aí eu aprendi com um amigo meu que M&A é o por que não. Veio um cheque de por que não, né? E aí a gente topou, né? Tomamos a decisão de vender a companhia. A Neogrid, que é uma empresa que eu de alguma forma ajudo até hoje nessa jornada de mais de 11 anos, foi a empresa que adquiriu a Bis. E eu continuei dentro da Neogrid, também, né, comandando ali áreas comerciais, relacionamento com o cliente, de novo vendendo ideias até hoje. Fiz o curso de conselheiro profissional, fui convidado para alguns conselhos. Algumas empresas entenderam que a minha história de ter construído uma companhia e vendido era bom,
e falaram, pô, vem me ajudar na minha trajetória. E aí eu aceitei, né, de comum acordo com o conselho da Neogrid. Eu fui autorizado, dentro da mais pura ética, de não ser conselheiro de companhias que a Neogrid concorre. Eu aceitei o conselho. Hoje tem aí uma meia dúzia de conselhos e empresários que eu ajudo, e é um prazer ter a MyTracking dentro desse portfólio, e a gente tem se divertido, crescido e aprendido muitas coisas. Então, esse é o resumo dessa longa jornada aí, para deixar você falar um pouco. Fantástico, fantástico. Aqui, a cabeça aqui está muito de curiosidade de alguns pontos, né, porque a gente quer trazer para o público também o desafio da jornada, né? Mas antes eu queria fazer um ponto aqui muito importante, que é muito bom ter você, eu já falei já aqui, Obrigado. no conselho, não só pela história da BIS, mas também por toda a história que você já contou aqui agora, que eu não sabia algumas coisas, e também pela questão de nos ensinar muita coisa sobre a vida, sobre empreendedorismo, não só sobre vender uma empresa, não só sobre fazer um M&A, não só sobre preparar a empresa para uma possível aquisição, mas também em olhar outros aspectos de network, que é uma coisa que você domina muito. Eu admiro muito pelos contatos, né? O Robson é o contato, como é que você chama aqui, que você falou para mim uma vez? É o poder do, como é que era o negócio dos cartões lá? Do Rolodex. Como é que é? Explica aí. Como é que é o poder do Rolodex, né? Cheio de contatos e sabe quem tem as pontes e faz isso porque tem portas abertas, porque também entrega também, né? Acho que a gente não pode só pedir alguma coisa a alguém, né? A gente entrega muita coisa. Isso aí com certeza entregou muita coisa a muita gente. Mas fala como é que é o negócio do Rolodex? Eu li uma vez no Valor Econômico que toda empresa ou todo profissional deveria ter 3 R's, né? Tanto que é o nome da empresa que acabei de fundar aí, chamada 3R Partners. E o 3R, ele vem de 3 palavrinhas começadas com R, não tem nada a ver Robson, mas ele tem relacionamento, reputação, retórica e Rolodex. Então, reputação, retórica e Rolodex. Retórica, né? Para saber falar, a pontuação, a entonação de voz, tem uma boa retórica. Um bom vendedor tem que ter uma boa retórica. Ele tem que saber a hora que ele fala e a hora que ele ouve, né? Aprendi com um amigo meu que o bom vendedor, ele respeita os orifícios. Você tem 2 ouvidos e uma boca. Então, ouça mais e fale menos. Então, o poder da retórica é uma das qualidades que precisa ter. E a segunda que vem antes do Rolodex, que eu já vou contar, é a reputação. Sem a reputação, sem o reconhecimento da reputação, muitas vezes você não vai fazer o terceiro R, que é o Rolodex, né? E reputação dispensa apresentação, né? Você tem que ter questão ética, questão de honestidade, questão de valor, questão de... Não importa o que você está vendendo, você tem que vender se você acreditar que aquilo tem valor. Senão, não tem venda que se segure. Eu brinco que a venda... você não quer vender uma vez só na vida. Você quer vender todo dia e quer vender sempre. Então, você tem que ter uma boa reputação. E para vender bem, você tem que ter Rolodex. Rolodex, muita gente não vai saber o que é. Se entrarem no eBay agora, americano, e colocar a palavra Rolodex, ou no Google, vai aparecer aquela cartoneira que parece uma roda gigante pequenininha, que no passado, muito distante, a gente usava para colar o cartão de visita nas letras A, B, C, D e assim por diante. Depois virou uma cartoneira. Então, o terceiro R é relacionamento. Então, usa a retórica, a reputação e o relacionamento, você terá ou será um bom vendedor. Que massa. Eu acho que isso faz... Esses 3 R's aí foi muito juiz. Aí a empresa abriu com esse nome porque... eu acho que isso encanta muito, né? Porque é a reputação que você tem, que você transmite, que você traz pra gente, a gente vai aprendendo, né? E a retórica e também o relacionamento também, que nos ensina. Acho que o conselheiro, no caso aqui da gente aqui, que a gente tem experimentado nessa essa possibilidade e aprendido com vocês todos, né? Com você, com o Gasparini, com o Pedro, que é nos ensinar também a relacionar, né? Às vezes a gente, de forma
indireto a gente vai aprendendo, até nas conversas do próprio conselho. Você tem noção de quanto a gente vai aprendendo nesse nosso aprendizado. Então, muito obrigado e parabéns por essa jornada toda. Legal. Porque agora eu queria ir para outros assuntos aqui, para a gente falar aqui. Vamos lá. Né? E juntar aqui pedido, tecnologia e logística, supply. Eu sei que você fez especialização em supply também. Sim. Então vamos falar sobre isso tudo. Mas antes, eu queria passar de uma questão aqui importante. Esse telefonezinho está aqui. A gente falou aqui em Holodex, que a gente usava para fazer ligações, né? Ou receber ligações. Antigamente você falou aí, nessa época, possivelmente, o Holodex ficava ao lado de um telefone como esse. Esse telefone está aqui justamente pelo nosso quadro. O telefone vai tocar, e o telefone toca na vida das pessoas várias vezes, na nossa vida várias vezes. E eu falo muito do poder dessa reputação, da oportunidade, você está preparado. Você falou aqui em estudo, Sim. network, contato. E esse telefone está aqui, Robson, por um motivo, né? Eu sei que a gente não teve contato com esse equipamento muito antigo. Eu tive. Mas está aqui porque é o seguinte, quando as oportunidades vêm, o simbolismo do telefone analógico, apesar da gente ser uma empresa digital, tech. Mas o simbolismo do telefone analógico é que quando o telefone toca nesse telefone aqui, você não sabe quem é. Sim. Surpresa, não tem mina. Que é mina, não tem contato, você não pode desligar, você não pode mandar aquela mensagem famosa no WhatsApp, já te ligo de volta. Sim. Não dá para dizer isso, né? Não. E você não sabe nem quem é, mas simplesmente o telefone toca e quando é uma oportunidade, se você estiver preparado, você vai pegar e vai atender e vai tocar o terror, como chama, vai fazer o negócio acontecer. Eu queria que você, de vários telefones que tocaram, que você, se você já falou, reforçasse aqui a história, mas alguma vez você pudesse compartilhar com a gente que o telefone tocou, para ficar aqui gravado no quadro, o telefone vai tocar, de Robson Munhoz. Olha, você me fez lembrar muitas coisas. Está fazendo perguntas aqui que está voltando na minha memória afetiva. Eu trabalhei com líderes e, né, vou chamar de líderes, acho que chefe é muito forte, né? Líderes que inspiram, né? Que me inspiraram. E eu aprendi muito novo, ainda como office boy. Quando você vai trabalhar como office boy lá no banco, o banco é uma empresa de muito processo, né? Tá tudo desenhado, arrumado, cartilha no dia que você entra, como você se comporta. Impressionante como o banco ele tem ali um processo, né, regulado. E você aprende até a atender telefone. A primeira coisa, você fala assim, olha, eu trabalhava numa agência em Santana e eu tinha que dizer o seguinte, todo telefone que tocava eu tinha que atender em, no máximo 3 toques. Esse aí, escadão. E ele tocava, né? A agência funcionando, tocava o dia inteiro. E a ordem era, qualquer telefone, em qualquer mesa, porque eram muitos telefones em muitas mesas, que tocasse tem que atender. Alguém tem que atender e a regra é, o mais próximo atende. 3 toques no máximo. E você vai atender e dizer uma frase. Então eu lembro que eu dizia o nome da companhia, o meu nome, bom dia. Então eu falava, Banco Real, Agência Santana, Robson, bom dia. Então a pessoa do outro lado já sabia que tinha ligado para o Banco Real, para a Agência Santana, e estava falando com o Robson. E aquilo, Moreira, transformou a minha vida no que eu sou até hoje. Por quê? Eu atendo até hoje, se você me ligar, e eu não sei quem é, porque às vezes toca um número estranho, ou toca um telefone, né? Eu ainda tenho telefone fixo em casa, mas se ligar e tal, e eu vou falar, Robson. Eu falo meu nome, né? Pois não, Robson. Ah, Robson. Então, eu, quando garoto, aprendi aquilo. E eu fiquei um cara muito ligado na questão do telefone. E eu aprendi que, na maioria das ligações, eram oportunidades. A pessoa liga para pedir alguma ajuda, para tirar uma informação. E o banco, ele também tinha uma coisa que era assim, eu atendia, eu era office boy, né? E aquela pessoa queria falar sempre com alguém que sabia mais que eu era apenas uma pessoa que atendia. E eu entendi que ao atender o telefone e falar tudo aquilo, a pessoa falava, eu quero falar com o Moreira.
E eu falava, olha, o Moreira agora ele está atendendo um cliente ali no balcão e ele não pode te atender. Posso tentar te ajudar? Então eu mostrava a disponibilidade. A pessoa, poxa, que legal. Ela poderia falar coisas que eu não entendia e eu pedia desculpa, falava, olha, isso eu não consigo, mas eu posso deixar um recado e ele te liga na sequência? Poxa, pode. Ou eu tentava ir aprendendo, com o tempo fui aprendendo e fui tentando resolver os problemas telefônicos para tirar das costas do Moreira e eu tentar resolver. Eu ia aprender e com isso eu fui fazendo relacionamentos. Veio o e-mail e as pessoas começavam, além do telefone, mandar o e-mail. E eu, no meu Excel, porque nós estamos falando de uma época que era um telefone, o PT 550, que tinha só 99 memórias ali, locais. Depois veio o Palm, mas sempre existia uma planilha Excel. Eu tinha uma planilha Excel no meu computador e toda interação que eu tinha com alguém, eu anotava o telefone da pessoa, o nome. Quando ela ligava, eu falava, você já ligou ontem, você quer falar com o Moreira? CRM. Não sabia que existia essa palavra, CRM. Né? E aí, nos e-mails, quando a pessoa escrevia, olha, eu preciso disso, eu anotava o telefone da pessoa também. Eu fui montando o Rolodex. O Rolodexzinho. E eu aprendi que toda ligação, ou a maioria das ligações, era uma oportunidade. E o banco também tinha uma outra regra, que era, você primeiro atende o telefone e resolve o telefone. Porque a pessoa que está te ligando não sabe o que você está fazendo. Mas a pessoa que você está atendendo pessoalmente agora aqui no balcão, na sua mesa, ela vê que você está no telefone ocupado. Então a prioridade é para quem ligou e não para quem foi pessoalmente. Uau! Então eu fui aprendendo essas regras e eu vi o poder da comunicação. Eu queria então atender todos os telefones e conhecer o maior número de pessoas. E aí eu fui anotando e eu não sabia que qualquer dia eu poderia vender qualquer coisa para aquela pessoa que um dia me ligou. Então, da onde era aquela pessoa? Aquela pessoa era de uma loja de calçado. Puxa, se eu tiver um software, eu posso vender alguma coisa para a loja de calçado. Aquela pessoa é de uma indústria. Pô, eu posso vender alguma coisa para aquela pessoa da indústria. E eu fui, de alguma forma, pegando da minha essência lá de infância, que eu podia anotar o nome das pessoas. Minha mãe tinha uma agendinha marrom que ela anotava o nome da padaria, o telefone, ela passava no lugar e limpa a pedra ou limpa sofá, vou anotar, para um dia se ela precisasse. Né? Depois veio a páginas amarelas, muita gente não sabe o que é. E eu percebi o poder que era eu ter anotado. E muitas ligações, eu poderia citar muitas delas, né? O Hélio, querido amigo até hoje, lógico que eu tenho relacionamento com ele, foi o cara que um dia ligou e falou, eu vi algo aqui sobre a Bis Company que eu queria que entendesse aqui na loja da Shell, você podia me ajudar. Posso te ajudar, vou aí. Não só o telefonema, mas vou aí tomar um café contigo. Então, a ligação do Hélio foi uma ligação que mudou minha vida. Por quê? Eu fiz um relacionamento, uma amizade com ele. Ele me ligou para comprar um produto que a Interchange não tinha. Mas eu queria entender qual era a dor dele. Qual era a dor? Tem muita ruptura? Tem excesso? Qual que era a dor? Fui lá tomar um café, dei atenção, foi uma conversa super agradável. Me dá seu cartão, te dou meu cartão. Um dia eu saio da Interchange, vou lá com os sócios abrir a Bis e a gente precisava de uma loja para testar. Lembrei do Hélio, gerente da Shell, de uma loja de conveniência. Hélio, me recebe? Lógico, vem para cá. Porra. Então, eu aprendi o poder do relacionamento, de conhecer as pessoas, porque você não sabe o dia que você vai precisar e usar. E muitas delas na vida, e aí eu aprendi num outro caso, a gente aprende, tá? Você fala do conselho que você aprendeu, quem aprende é a gente. Classifique os seus relacionamentos com as 5 letras A, B, C, D e E. E os seus amigos, você põe no A. A de amigo, B de bom contato, C de conhecido, D desejo conhecer e expectativa de conhecer. Certamente, não importa a jornada que você esteja vivendo, a empresa que você atua, trabalha, mentora, incorpora, empreende, investe,
você vai olhar e falar assim, esse negócio de software para logística é bom para quem? Para o meu amigo, que é diretor de supply da empresa tal. Vou ligar para ele. Quando acabar esses amigos, vai para os bons contatos. Depois você vai para os conhecidos. O desejo de conhecer e a expectativa você tenta transformar em contatos, em bons contatos, ou em conhecidos, em bons contatos e amigos. Para fechar, a melhor ligação que eu recebo até hoje é aquela em que eu fui abordar uma pessoa, conhecer uma pessoa, e ela anotou o meu telefone nos contatos dela. E aí o telefone hoje com a Bina, né, que você falou, aparece o nome de uma pessoa que você trocou um cartão e você nem tinha expectativa que ela ia te ligar. E ela ligou. Então você cadastrou aqui, né? Porque você pode ser um conhecido. O seu telefone está cadastrado no telefone celular do Moreira, ou ele é um bom contato, ou ele é um amigo. Eu vou saber quem é. E ele te ligou. E sempre é uma oportunidade. Que legal. Que bom. Esse corte está fantástico, porque você está trazendo essas 5 letras aqui. Foi ótimo, né? Que a gente vai, a expectativa até virar um amigo, e vira, né? Vira. Eu acho que nós estamos fazendo isso aqui agora. Nós fizemos isso aqui há 1 ano atrás, estamos fazendo isso agora. E foi muito, muito legal. Obrigado demais por compartilhar isso. Que legal. E que bom que o telefone tocou também. E lá no banco você fez eu pensar aqui quanto também é importante essa disponibilidade, né? Isso. Disponibilidade. Você não tá disponível. Tem gente que desliga demais o telefone, quer fazer contato, quer fazer network, quer vender. Isso. O telefone do cara toca, o cara desliga. E como é que, né? Você está querendo vender e está querendo fazer um negócio e está desligando o telefone, né? É isso. Por isso que é importante você atender os telefones, que pode ser muitas oportunidades, que você na maioria das vezes vai ser oportunidade. A gente fala do telefone, obviamente, hoje a gente fala do do WhatsApp. Eu procuro retornar todas as ligações, se não no mesmo dia, no máximo no dia seguinte, ou se for um final de semana eu vou respeitar. Pô, o cara me ligou. Mas eu ligo, porque se me ligar um cliente numa sexta-feira à noite, eu vou retornar para ele em minutos. Se por acaso eu não estou com o celular ali, estou num evento, não ouvi chamar, e for o sábado de manhã, eu vou escrever para ele: você me ligou, desculpa, como é que eu posso te ajudar? Não, eu não quero te atrapalhar. Podemos falar agora. Então, você usou uma palavra, Moreira, que para mim é muito importante, é a disponibilidade. Eu poderia te perguntar o que é marketing pessoal. Né? Muita gente fala marketing pessoal, eu vou me produzir bem, eu vou vir bem vestido, eu vou falar bem. Isso é marketing pessoal. Não, isso não é marketing pessoal. Marketing pessoal é disponibilidade. O quanto você está disponível para quem vai te procurar. E na profissão de vendedor, isso é tudo. Porque a pessoa, ela quer falar com quem ela comprou. Eu sempre quero falar com quem eu comprei. Eu comprei alguma coisa de você, uma caneta, um carro, um objeto, eu quero falar com você. Não, mas eu tenho uma área aqui de esporte. Não, eu comprei de você. É com você que eu quero falar. Depois eu posso falar com outra pessoa, mas é com você. E essa disponibilidade é o seu marketing pessoal. Então eu procuro responder rápido, no mesmo dia, se não no dia seguinte, e eu dificilmente vou dormir sem olhar os meus WhatsApps e tentar responder. Tem coisas que eu deixo marcado que é uma pendência que eu não consegui resolver, estou te devendo uma resposta, eu não vou marcar como lido, ou se eu ler, eu vou marcar como não lido. Você vê e dá um time ali. Então, todos os dias eu olho e falo assim, eu vou lá e marco. Eu tenho umas 30 pessoas aqui que eu estou pendente, eu preciso responder. Mas todas eu procuro, de alguma forma, responder. Mostrar o marketing pessoal, mostrar o interesse. Então, quando você junta os 3 R's, a reputação, a retórica e, obviamente, os contatos, e você faz o que você gosta, e você acredita no que você está fazendo, e você faz com honestidade, com ética, vende produtos que você acredita que fazem o bem,
você faz amigos, você não faz clientes, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que diz que faça uma venda e ganhe dinheiro. Faça um amigo e fique rico. Então eu procurei fazer amigos e não clientes. Amigos. Todos eles eu tento jogar no A ou no B. Às vezes eles não anotaram o meu telefone no contato deles. É uma pena, né? Mas eu vou procurar e eu procuro fazer com que mais e mais pessoas anotem o meu telefone. Me liga, eu te ajudo de alguma forma. E se eu não ajudo, Moreira, eu possivelmente sei quem pode ajudar. E eu acabo fazendo o bem, acabo fazendo esse networking do bem sem interesse, despretensioso. Porque isso volta como benefício, né? Peraí, você está precisando de um software assim, que a Neogrid não tem? O Moreira tem. Você está precisando de um TMS? Liga no Moreira. Ah, mas eu estou precisando de um software para financeiro. Liga na AccessStage. Eu estou precisando de um RP. Liga lá na Bluesoft. Poxa, mas aí na Neogrid você não tem? Você é uma empresa de software. Sim, mas eu não sou uma empresa de software que faz todos os softwares do mundo. Então, você vai ajudando essas pessoas. Eu sou um pouco legal. Ele não desligou o telefone quando eu precisei. Eu voltei na minha época de Banco Real de Office Boy. Posso te ajudar? Top demais, meu amigo. Muito bom esse papo. Eu tô até aqui, que nós estamos já acabando o tempo aqui já. Eu tenho outros assuntos aqui pra gente falar, mas eu vou deixar aqui esse gostinho aqui pro final, né, pra próxima, na verdade, pro próximo episódio, pra gente falar... Fazer um parte 2. Vamos fazer um parte 2, vamos falar de tecnologia, vamos linkar aqui toda essa questão aqui da sua história com EDI, pedido, agora Neogrid, né? E vamos falar um pouco aqui sobre conectar com logística também, é legal, né? Acho que tem uma conexão boa aí nesse negócio. Ruptura, estoque, disponibilidade, transporte. Tem muita coisa, eu acho que conecta aqui com o que a gente faz também. E eu acho que dá um episódio só para a gente falar disso e as necessidades do mercado. Eu acho que tem muita coisa aí para falar do trabalho que a Neogrid faz, que você faz com as outras empresas também, que fez com a BIS, né, que a gente pode conectar aqui. Mas antes de terminar aqui, eu queria que você falasse um pouco desse trabalho de ajudar as empresas, né, que você faz agora e como eu já falei aqui, está fazendo com a gente, de conselheiro, né? Como é que surgiu esse negócio, né? Como é que surgiu? Como é que foi a sacada exatamente ali? Poxa, apareceu alguma empresa? Foi a Neogrid mesmo? Como é que foi? Tal. E como é que é o trabalho de fato do conselheiro, que às vezes algumas startups têm dúvida, eu tinha dúvida antes, né? Sim. Foi você que me apresentou junto com o Pedro, depois a gente convidou o Gasparini. Como funciona esse negócio? Eu lembro de uma frase muito interessante sua aqui: nós vamos acompanhar, a decisão é sua, mas nós vamos aconselhar você, nós vamos acompanhar, nós vamos dar a nossa opinião. Você toma a decisão da sua empresa. Foi uma coisa que você falou com muita clareza para mim naquele momento, né? E conexões e passar as longa história de 10, 12, 15 anos ali de empreendedor, acho que até mais, né? De empreendedor, sim, empresário, para a gente, e muitas outras coisas que vêm conectando, nos ajudando. Eu queria que você falasse desse trabalho, das empresas que você puder falar aqui, que está no conselho também, que ajuda, para a gente divulgar aí e também trazer para as startups que estão buscando essa possibilidade de ter, né, você ter o cara desse aqui é surreal, são anos de evolução. Imagina aí que você pode ter montando o conselho da sua empresa, que eu gosto de falar também para as startups, que às vezes estão com startups e empresas, não só startups, mas empresas estão buscando mais experiência para tomar decisões, né? Perfeito. Eu estava lá na Neogrid, já tinha vendido a BIS, e eu tinha um colega, um amigo de diretoria ali, o Gilson Tori, e o Gilson estava fazendo um curso aqui em São Paulo, na Stanford, e ele tinha como colega de classe o André Faria, que é sócio CEO da Bluesoft. Eles estavam na mesma sala e eu estava na sala ao lado fazendo curso de conselheiro, né? De novo, aquela história de você precisa estudar, o que eu vou fazer de novo, construir uma empresa, vendi uma empresa, e eu comecei a responder para o conselho da Neogrid. Então eu ia semana sim, semana não até Joinville, que é a sede da Neogrid. Eu tinha ali uma posição de VP da área comercial.
E eu tinha que, então, responder ao conselho. E aquilo, pô, é interessante, né? A posição de conselho, eu quero aprender mais sobre isso, vou fuçar, tem um curso de conselheiro, você pode ser conselheiro profissional. E eu fui estudar, fiz uma turma lá, turma 68 do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e esse curso era dado no WTC, e ele ocupava algumas salas do lado da sala onde ocupava a Stanford. E ali o André vira para o Gilson, colegas de classe, e fala: pô, eu estou com algumas ideias na Bluesoft, eu queria expandir algumas áreas, eu queria crescer, né? Estou incomodado, quero crescer, preciso de ajuda. E o Gilson falou assim: cara, você precisa de um conselheiro, de um mentor, alguém que te ajuda. Porque o que existe, Moreira, quando você é dono de uma empresa? Existe a solidão. Você está sozinho no topo. Você tem que tomar as decisões, melhores ou piores. Você vai dividir com a sua esposa, né? Você vai dividir com seus amigos, com seus colaboradores? Não dá. Né? Eles não estão ali, de alguma forma, agnósticos. Eles estão interessados. Sua esposa está interessada, seu colaborador está interessado. Então existe a solidão no topo. E o Gilson Tori vira e fala: pô, o Robson vendeu a companhia, está lá com a gente, responde para o conselho e está fazendo curso de conselheiro. Vai tomar um café com ele. Tomamos um café e ali eu contei um pouco dessa jornada, dessa história, do que eu havia feito, e o André me convida. Então, poxa, vem ser meu conselheiro. Então foi o primeiro conselho que eu topei fazer, e ali eu comecei a ajudar o André num papel de apontar caminhos, né? Eu brinco que aponta direção e abre portas. Então eu usei meu networking, usei a minha experiência para dar algumas ideias para o André. O André, um gênio, né? Um ser humano incrível, sócio CEO da Bluesoft hoje, né? No momento atual. Percebi que ali ele tinha alguns pontos de melhoria, área comercial, marketing, e que era a minha experiência. Né? Então você pergunta: poxa, qual que é o papel de um conselheiro? É trazer essa experiência, né? Falar assim: olha, Moreira, eu já fui por esse caminho, tem muito buraco, você vai quebrar a roda do seu carro. Vai pela outra rodovia que dá mais certo. Pô, aprendi com quem já fez. Né? Você vai descer de rafting no rio? Deixa eu te contar, tem a época das cheias e tem a época das secas. Você quer com mais emoção ou menos? Então, o conselho, no final, traz uma experiência de quem viveu. Eu vivi minha vida toda em empresa de software. A Bluesoft é uma empresa de software. Então, o meu papel ali não era um conselho de administração. Era um conselho muito de negócio. Né? Apontar caminhos, é para lá e para cá. E aí eu gostei desse negócio. Eu falei: cara, eu vou fazer isso como de forma profissional, vou pedir autorização para a Neogrid, se eu posso. A Neogrid falou: dentro da ética de você não ajudar em empresas concorrentes, pode. Hoje eu estou aí em meia dúzia de conselhos, né? A Bluesoft, a MyTracking, que é uma delícia, é o nosso dia a dia aqui, a Boa Vista, que é uma empresa de Fortaleza para conciliação e consolidação de cartões de crédito. Estou na AxStage, soluções para o mundo financeiro. Estou na Altec, que é uma empresa de software para bar, restaurante, lanchonete. A gente tem se divertido muito, um negócio incrível. Estava na Shift. A Shift é uma empresa para software da área médica, laboratórios. Foi vendida mês passado para a Constellation do Canadá. Então a gente ajudou nessa jornada de companhia, como o empresário acha a veia e a avenida do crescimento e tem uma saída potencial. E estou, obviamente, na Neogrid, né, como um conselheiro da casa, ajudando ali na relação e na relação com clientes. Então faço reuniões com clientes importantes da Neogrid, também ajustando produtos, caminhos ali. Então tem sido uma jornada incrível. Tenho gostado muito, tenho me divertido muito, tenho aprendido muito e, obviamente, dou as minhas opiniões. Mas, como eu disse, para finalizar, a decisão final será sua. Né? Eu aponto caminhos e direções. Mas no final do dia você é o dono da empresa. Você tem que saber se aquilo é melhor para você ou não.
você tem a opção, né? Você consegue colocar na mesa, né? Exato. E normalmente tá só... Quase sempre, ou sempre, são muito boas considerações. E quando você tem mais de um, é que é bom, né? Que vai o jogo ali, cada um tem uma opinião, né? Você vai cruzando as opiniões e vai criando a sua também, né? Vai criando a sua opinião. Tem sido muito bom, super aconselho. Acho que vale demais a pena para a empresa, né? E eu sou muito grato mesmo por ter esses feras aqui com a gente aqui. E mais grato ainda por esse papo, porque é um papo que eu aprendi muito aqui, já notei muita coisa aqui, de vez em quando eu noto uma coisa ou outra, mas também na cabeça. Obrigado, Robson. Acho que vamos ficar devendo aí esse papo tech, que foi empreendedorismo, conselho. Parte 2. Vamos fazer a parte 2, né? E eu agradeço demais. Deixo para você agora aí as considerações finais ali, para a gente fechar esse nosso primeiro episódio e depois ir para os outros. Muito bom. Não, eu só tenho a agradecer. Acho que na vida a gente vai fazendo amigos, né? Nas jornadas em que a gente vai desenvolvendo. A gente não sabe muitas vezes para onde a vida vai nos levar, mas a vida leva, né? Quando você acorda todo dia agradecendo a Deus que você está vivo, que você tem saúde, todo dia é um dia de oportunidades. Eu digo que, amanheceu, hoje tem oportunidades. No meu caminho vai acontecer as oportunidades. Se você é do bem, pensa sempre, né, na ajuda ao próximo, coisas boas vão acontecer, coisas boas acontecem todos os dias. Então, só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui, de aprender com vocês todos os dias, de falar para quem está nos ouvindo. Sempre um privilégio, um prazer estar com vocês, Moreira. Muito obrigado. Amigo Robson Munhoz, obrigado pelo episódio de hoje, episódio top, com muitos insights. Eu agradeço a você que escutou aqui com a gente, que participou aqui também para o seu conhecimento. Não deixa de marcar, seguir as nossas redes sociais para o seu conhecimento. Esse podcast que é um oferecimento aí da MyTrack. E vamos para os próximos, em breve, outro episódio aí com o Robson Munhoz. Obrigado, meu amigo, com a produção aqui de Gabriel Leal. Obrigado, Gabriel, e a nossa equipe de marketing também, Kelly, Eldes, que estiveram presentes aqui marcando com a gente. Valeu, galera!